lá no Couto Pereira, empatou 1-1 com o Coxa desesperado, né? Foi para cima com tudo. Aquele começo de jogo pode ter custado a partida depois para o São Paulo? Uma eventual vitória que poderia ter conquistado, Arnaldo? Bom, botar pingos nos is, né? Se era para ter um vencedor, era o Coritiba. O Dorival tem tudo isso que você falou. Ele é o anticrise, é o cara que coloca a água na fervura. E isso era primordial para o momento que São Paulo vive. Ponto. O que ele fez de estratégia para o jogo com Coritiba foi completamente equivocado. Foi riscar e rasgar as duas boas partidas que ele fez desde o início, contra o América e contra o Ituano. A ideia de ter no meio de campo o controle do jogo. Cara. Tudo que tinha dado certo em Itu, ele rasga. Ele coloca 2 volantes em vez... E assim, o meio de campo, ele foi idêntico ao da estreia contra o América. Luan, Pablo Maia e Nestor. Porém, cada um jogando numa posição ou sem posição completamente equivocada em relação ao jogo do América. Com o América foi Luan, volante na frente da zaga, Pablo Maia na direita, Nestor na esquerda. O chamado tripé. Contra o Ituano, foi tripé de novo. Pablo Maia central, Gabriel Neves na direita, Nestor na esquerda. Aliás, Gabriel Neves tinha jogado muito bem. Foi a melhor partida dele no São Paulo. Contra o Coritiba, desesperado, ele resolve só colocar lado a lado, lembra do Massini, lado a lado, Luan e Pablo Maia, com o Nestor de costas lá na linha de frente, com 2 pontas abertos. O Pablo Maia estava até mais pela esquerda. Pela esquerda, lado a lado. Luan na direita e Pablo Maia, sem o volante central, sem o triângulo. O São Paulo foi engolido pelo Coritiba no começo do jogo, não achou a bola, tomou o gol de lateral, porque o volante não sabia a quem marcar, e só não perdeu o jogo porque o Aleph Manga perdeu 1000 oportunidades. E o Rafael fez uma boa partida de novo. Mas depois o São Paulo tomou o controle do jogo. E o Coritiba no contra-ataque. Calma, Maurício. Então, você está jogando contra o time mais fragilizado do campeonato. A torcida do Coritiba foi protestando contra o Antônio Carlos. Óbvio que o Coritiba ia se fechar para jogar no erro. O São Paulo tomou o controle do jogo porque o Aleph Manga perdeu cara a cara com o Rafael no final do primeiro tempo. Fez uma bela defesa. E o time do São Paulo é muito fraco. Tecnicamente, o São Paulo é horroroso. Então, o São Paulo, na estratégia, na minha opinião, evita, de qualquer forma, o gol do adversário, ou ele está ferrado. Mas tem sido recorrente, desde o Rogério, né, tomar gol no começo do jogo. Não vinha sendo mais. O São Paulo tinha tomado gol nas últimas 7 partidas só do Botafogo. Os outras 6 partidas não foi vazado. É a tal da baliza 0. O time do São Paulo só tem uma virtude, é o meio para trás. Meio para frente sem o Caleri é inacreditavelmente fraco, mas fraco. Cria muito pouco, né? Cria muito pouco. Não tem criação, não tem definição sem o Caleri. O time do São Paulo é horroroso. Isso precisa ficar claro. O time do São Paulo é horroroso tecnicamente. Então o time do São Paulo, é verdade. Horroroso também? É fraco. Horroroso? É pior que o Botafogo pra mim. Do meio pra frente é. O ano passado tinha alguns jogadores que davam uns 3 pontos, o Patrick e tal. Sim. O time desse não é horroroso. E foi uma ideia da diretoria do Rogério essa reformulação. O Dorival acho que sabe disso. O jogador que faz alguma coisa um pouco diferente está tendo mais chance que é o Marcos Paulo, que é um jogador que tem boa conclusão e uma técnica um pouquinho maior. Tem o drible. Tem um pouco de drible. Como diria o Moisés. Mas 3 gols em 3 jogos, curioso. 3 gols em 3 jogos, desde que... É isso curioso. Mesmo. Inclusive na última partida do Rogério contra o Puerto Cabello. Mas se for depender do poderio ofensivo para virar jogo, ganhar jogo, não vai dar, porque o time é fraco. É fraco demais. Talvez no meio da janela, no meio do ano, na janela, consiga algum jogador, um jogador que seja, que tenha alguma... Porque o time do São Paulo é fraco demais. E só não perdeu em Curitiba, porque o atacante do Curitiba, que é um bom jogador, mas conclui de tudo quanto é jeito, perdeu 3 chances cara a cara com o goleiro. Simples assim. Agora, um outro detalhe que eu acho importante, que difere muito os 2 treinadores, além da questão crise, ebulição, o comportamento do time em um campo quando consegue um gol que, por exemplo, leva a um empate. Foi o único empate da rodada, Maurício. Uhum. Quando o São Paulo faz o gol de empate, mesmo com o time, só com jogadores ofensivos praticamente, o São Paulo abraça o empate. O Rafael cai no chão. Satisfeito pela primeira com vez. Pontinho, né?
Porque um pontinho vale, meu Deus do céu. Se o São Paulo abraça um empate contra o Botafogo, a partir dos 30 do segundo, não estou falando para abraçar um empate desde que começou o jogo, a partir dos 30, 35, quando não deu, você sai com um ponto, lá você está com 5 pontos, invicto, sem dever ponto fora de casa. Não, o São Paulo foi para cima do Botafogo. O Botafogo, beleza, como fez contra o Flamengo, pode vir. E ganhou o jogo. Então, empatar num campeonato desse fora de casa faz parte. E o São Paulo do Dorival abraçou o empate, diferentemente do que fazia antes. Por isso o São Paulo perdia muito e empatava pouco. Empatava mais quando jogava em casa e cedia depois de abrir a vantagem, a igualdade do adversário. Isso vai mudar, porque o treinador tem outras características, tem um outro comportamento e entende mais a circunstância do jogo. Cara, depois que o Aleph Manga perdeu 3 gols, o empate aqui está de bom tamanho. E foi isso que ele fez. O Nestor teve uma jogada, meteu na trave, né, no primeiro tempo. Tal. Sim. E o Coxa é um dos candidatos ao rebaixamento, não vai ter muito jeito. E a torcida já está cornetando o Zago, é isso já há algum tempo? Que acabou de chegar ou não? Você falou protesto? Teve protesto, a questão do racismo foi aquele levantado. incidente de 2000, eu estava no jogo, eu estava trabalhando no jogo, Juventude e Grêmio. 2006, o Antônio Carlos discute com o Giovani, o volante que veio do Figueirense. Lembro disso. O time do Grêmio era horroroso, estava se recompondo com o Mano Menezes, tinha voltado da segunda divisão. E aí o Antônio Carlos é expulso e faz o seguinte gesto. Posso fazer o gesto aqui? Aqui, ó. Fazer esse gesto, pega muito mal. E aí, mas depois, assim, eu conversando com o Antônio Carlos, que ele vem para o Santos em 2007 e vira gerente do Corinthians em 2008. Isso. Em 2008 ele me falou, foi o maior erro que eu cometi na minha vida e ele pede desculpas até hoje por isso, né? Então a torcida do Curitiba bateu muito em cima dele em relação a isso. E como era o primeiro jogo, na realidade o segundo ele estreou contra o Sport e caiu fora, né? Ele cometeu um erro, assim, que é o cara que está chegando. Ele tirou o Caio César, que é um bom jogador, que estava atrapalhando a vida da defesa do São Paulo, e botou o Potker. E o Potker é o Romero hoje, perdeu a força. Então, eu acho que ele facilitou. Por ali que saiu o gol, né? O Caio Paulista passa. Exato. Aí ele facilitou um pouco a vida do São Paulo. Porque o jogo no contra-ataque, como o Arnaldo disse, na realidade a manchete poderia ser, né? São Paulo 1, Aleph Manga 1, né? Porque ele perdeu os gols. É impressionante, né? Mas eu acho que o Zago, essa condenação eterna, sabe? Ele pediu desculpas já há 10 anos. 10 anos. Um erro grave, ele pediu desculpas, reconhece o erro, não repetiu o erro. O STJD o puniu, lembra? Puniu forte. Foi punido, pagou a pena e tal. Com reforços possíveis de voltar, Massini, principalmente o Caleri, vamos dizer assim. O Arboleda ficou no banco, né? Ficou no banco, acho que por uma questão de ser preservado e tal. Mas esse time continua, o São Paulo continua horroroso? Preservado para quem? Para quê? Não, é que o Arboleda... Aí que tá, vamos lá. Frase do Dorival Júnior, excelente na coletiva. Sem entrar em conflito. O departamento médico não pode ser protagonista. Adorei essa frase maravilhosa. Porque o departamento médico do São Paulo é protagonista. O Arboleda teve aquela fratura terrível. E quando volta, depois de não sei quanto tempo, fazendo a recuperação para a Copa, passa a ter uma tendinite no joelho crônica. Ele ficou afastado 1 mês depois de ter voltado a jogar esse sentido. O Arboleda não vai conseguir jogar 2 partidas por semana. Isso está claro. Quando ele tem o Diego Costa agora em condição, e o Diego Costa começou mal, mas depois apruma, o Diego Costa é um bom jogador, ele... Não é por pensar no Tolima. É aí que eu quero chegar. Pensar no Internacional no domingo. Se ele for para jogar em Ibagué, aí não adiantou nada. Então, o Ibagué está indo todo mundo porque não tem jogador. Mas talvez o Arboleda também não jogue em Ibagué. A questão é o seguinte, São Paulo joga em Ibagué, bonito, contra o Tolima, viagem absurda. Ainda vai para lá, está em Bogotá agora. Joga contra o Inter em casa no domingo. Depois ele joga contra o Fortaleza em Fortaleza na quinta e o Corinthians na Neoquímica Arena no domingo. Então, e o São Paulo, com o Caleri e Arboleda, ele vai ter que... Como você falou, o Caleri não vai conseguir jogar todo, não vai poder. Ele vai ter que tratar os caras dessa forma. O resto você pode trocar tudo, cara. Aí tudo a mesma coisa. Mas, se você perde o Arboleda agora ou o Caleri agora... Acho assim, ó, o goleiro... O Arboleda, o Caleri, são jogadores que o São Paulo precisa preservar. Agora, tá indo todo mundo porque não tem quem mandar.
Chama o Belete, cara. Pô, bota o Sub-20 pra jogar esse jogo, Arnaldo. Não tem nenhuma justificativa fazer os caras viajarem. A Sul-Americana não é prioridade. A prioridade é a Série A. Então tá aí, né, galera? São Paulo jogou muito mal mesmo, né, no Couto Pereira, porém trouxe um ponto. Eu tinha falado antes do jogo, se não é pra ganhar, cara, arranca ponto, velho. São Paulo vai pegar agora no Brasileirão Inter em casa, Corinthians e Fortaleza fora, irmão. Ou seja, minha projeção, 3 pontinhos em casa e 2 pontinhos fora. Tá ótimo. Ou se não, ganha um jogo em casa e um jogo fora. Tem que ganhar um jogo em casa e somar ponto fora, né? Com essa métrica, o São Paulo chega a 50 pontos, 45, 50, né? Amanhã pega o Tolima. Eu acho que o Dorival é muito inteligente. Por mais que errou um pouco na escalação contra o Curitiba, eu acho que ele vai botar um time reserva, um time mistão aí contra o Tolima, até porque o São Paulo não precisa ganhar esse jogo para se classificar na Sul-Americana. O São Paulo ainda vai jogar com o Puerto Cabello fora de casa, vai jogar com o próprio Tolima em casa, né? Então vai jogar com o Tigres em casa. Então o São Paulo tem que poupar nesse jogo aí, focado no domingo contra o Internacional, que aí sim, né, vai ser um jogo duríssimo. O Internacional que vem de 2 vitórias contra o Flamengo e também ganhou ontem de 1-0 também. Eu não me esqueci o time qual foi, mas ganhou também ontem de 1-0. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês, o que vocês acham do jogo de domingo e do jogo de amanhã contra o Tolima, valeu? O jogo de sábado, desculpa, e o jogo de domingo contra o Tolima, de terça contra o Tolima, valeu? É nóis, vamos São Paulo! Todos inscritos aí pra Bunda Esporte aí, programa G4, link na descrição, galera.